Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Confira a Palavra de Deus, que hoje será ministrado pela pastora Maria Zelma, com o título Meu Corpo, Minhas Regras. Se gostar, já deixa o like e compartilhe em todas as suas redes sociais. Com vocês, pastora Maria Zelma. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu estava com uma mensagem porque eu tinha esquecido que era Santa Ceia. Aí eu tinha trazido só uma mensagem sobre a campanha da libertação, mas eu achei por bem trazer uma palavra aqui, uma palavra de, como que eu vou dizer assim? Exortação para a igreja. E então eu vou aproveitar a leitura que foi feita hoje, no capítulo 6 de 1 Coríntios. A palavra que foi lida aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios é do 12 ao 20. Eu vou estar repetindo aqui, porque eu quero estar meditando com a igreja nessa palavra aqui, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então a igreja pode sentar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra, ela falou bastante aqui agora ao meu coração. E eu estava também aqui meditando no capítulo 22 de Lucas, aonde mostra todo o sofrimento de Jesus para nos salvar. Então Jesus, ele pagou um preço muito alto pela minha e pela sua salvação, né? A gente olhando aqui para o capítulo de 22 de Lucas, a gente vê aqui, vou marcar aqui, senão depois eu perco, né? A gente vê aqui no capítulo 22, que Jesus no Getsêmani. Então eu gostaria de ler aqui esse pedaço também sobre Jesus no Getsêmani. Aqui é capítulo 22 de Lucas, e o versículo é o 39. Lucas 22, 39. Aleluia. E diz assim: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se
em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Interessante, né? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nossa passagem mostra toda a agonia que Jesus estava sentindo naquela hora, né? Aqui explicou muito bem. Ele, como um ser humano que era, ele passou muita agonia, porque nenhuma pessoa estaria sorrindo, dando saltos de alegria, sabendo que ia ser preso e que ia ser crucificado, que era a morte daqueles dias para os judeus. Então ele sabia o que ele ia passar dali a poucas horas. Ele já tinha, né? Ele, como Deus também que ele é, 100% filho de Deus, né? Ele sabia que o traidor já estava chegando com aquela turba para prendê-lo. Então ele começou a orar intensamente, foi orando, e aqui diz que o seu suor, aqui no 44, diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Eu creio que nenhum de nós nunca viu tal coisa. Eu nunca vi ninguém suar sangue. E algumas pessoas, alguns estudiosos falam, não era sangue. Mas o que a Bíblia diz? Tornou-se em grandes gotas de sangue. Se a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Não vou ficar com os estudiosos que diz que não era sangue. Então aqui está dizendo que tornou-se grandes gotas de sangue. Estava vermelho, estava pingando como sangue. Isso porque ele estava num estresse muito grande, uma alta agonia. Por isso ele estava suando desse jeito, sofrendo desse jeito. Deus até mandou ali um anjo para confortá-lo, porque estava triste a situação de Jesus. E ele passou por isso, por causa de mim, por causa de você, por causa do pecado que você e eu cometemos desde a nossa mais tenra idade, ou que nem tivéssemos cometido, porque nós já nascemos pecadores. Então ele mandou o seu filho a essa terra para que viesse passar por essa agonia mesmo. Anjos quiseram fazer isso, mas não foi permitido aos anjos que viessem, porque os anjos não poderiam morrer por nós de maneira alguma. Anjo não poderia pagar os nossos pecados, teria que ser o próprio Deus, Filho ali no caso, né? Então Jesus passou tudo isso e muito mais, né? O que está escrito aqui é o que o homem conseguiu escrever, mas sabemos que o sofrimento dele foi muito além do que foi escrito aqui. Louvado seja Deus. E assim sendo, que tipo de pessoas, que tipo de crente, que tipo de cristão nós devemos ter? Nós devemos ser um cristão nominal, como tem muitos por aí. Se você sair aí na rua e perguntar, você é cristão? Eu creio que 80% talvez vai dizer, sou, visto que o Brasil é um país cristão. Eles vão dizer, sou cristão. Mas quantos deles têm valorizado o sacrifício de Jesus? Aí já muda tudo. Aí já é totalmente diferente. O que valoriza o sacrifício de Jesus é aquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, negou a sua natureza pecaminosa e ruim e aceitou Jesus. Aceitar Jesus significa passar para Ele o controle da sua vida. Você para de controlar a sua vida e põe esse controle nas mãos dele. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Seria a mesma coisa de você estar dentro de um avião e de repente dar um pane no avião, ou seja, o piloto do avião sente mal e eles vão procurar alguém para pilotar esse avião. Será que qualquer um de nós vai dizer, eu vou pilotar esse avião? Eu tenho condições porque eu já estudei, já vi lá na internet, hoje em dia tudo tem na internet, não, eu posso pilotar esse avião agora. Ou será que você iria preferir colocar esse controle na mão de um piloto? Vamos dizer que tivesse mais um ali, mais um piloto. Quem iria controlar esse avião? Seria você ou seria o piloto? Aquele que entende do avião, que é o piloto.
Então Jesus, ele entende do nosso corpo, porque foi ele que fez. Ele entende. Então o controle da nossa vida deve estar na mão dele. Por mais que eu me conheça, por mais que você se conheça, você e eu, não podemos ir pela vontade do nosso coração, uma vez que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nosso coração nos engana. Não podemos ir pelo nosso coração, nem pela nossa emoção, mas temos que ir por Jesus. Se ele falou que é para você ir para a direita, você vai para a direita. Se ele mandar você em frente, você vai em frente. Se ele falar recua, vai para trás, você vai para trás. Então Jesus, ele deve ter o controle da nossa vida. Sabe aquela hora que nós somos tentados a fazer algo da nossa própria vontade, da nossa carne, a vontade da nossa carne, mas de repente a gente pensa, será que Jesus faria isso? De repente, uma interrogação, não. Jesus não faria isso. Aliás, uma afirmativa, né, na mente. Jesus não faria isso, então você também não faça, porque vai ser ruim para você se você pegar o controle da própria vida. Adonai decantara manácia. E agora aqui em Coríntios, onde nós lemos, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então aqui tem um pedacinho aqui no começo, aqui, né, na primeira parte aqui, diz que todas as coisas são lícitas. Se eu quiser, eu posso fumar, posso beber, posso fazer tantas coisas. Posso, por que não? Se é o meu corpo, eu quiser, eu faço. Mas o que ele diz em seguida? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, foi isso que ele disse, né? Então, não convém. Primeiro ele diz que não convém. Se não convém, é melhor não fazer aquilo que você gostaria de fazer, né? Interessante, eu estava num culto essa semana, né? Participei da maioria dos cultos lá da festividade, na igreja que os meus filhos congregam. E um dos pastores que pregou lá, ele falou assim, você está dentro de um campo de futebol, vestido com a camisa do time, ele até citou um time lá do Rio de Janeiro, e eu sei, ele falou parece que do Flamengo, né? Você está lá com a camisa do Flamengo, está lá com aquelas línguas de sogra, está lá fazendo a maior torcida, você está a caráter torcendo lá dentro. Se Jesus vier, você sobe? Ele vai buscar você lá dentro do campo de futebol? E teve irmão que disse, não. Ele falou, não mesmo. Porque lá não é o lugar para o cristão estar. Até porque lá é o lugar onde se fala palavrão, idolatra o homem, né? Estão idolatrando, o povo idolatra o homem. É certo que idolatra. Quem gosta vai idolatrar. Então, não é o lugar. Jesus não vai buscar quem está lá. Se Jesus vier, vai ficar lá. Pode ser tão cristão, mas se ele está no lugar errado, na hora errada, no lugar errado, Jesus vem e ele fica. Isso é apenas um exemplo que o irmão deu e eu achei bem interessante, né? É isso mesmo. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos pensar. Se Jesus vier agora e me encontrar fazendo isto, eu vou subir? Aí, se a resposta for sim, pode continuar fazendo. Se a resposta for não, é melhor desistir de fazer isso, né? Então, o apóstolo Paulo já estava aqui numa igreja complicada. A igreja de Corinto, ela tinha 9 dons, diz que ela tinha os dons, né, espirituais. Bonito uma igreja que tem pessoas com os dons espirituais, né? Ali tinha tudo, dom de profecia, dom de visão, dom da palavra, tinha tudo ali. Eram irmãos muito abençoados. Mas no meio dessa igreja tinha pessoas muito problemáticas. Se você for ler o livro de Corinto, você vai ver, os problemas deles eram sérios. E muitos problemas envolvendo prostituição. Eles estavam lá dentro daquela igreja. Então, por isso que Paulo falou, as coisas são lícitas, se a pessoa quiser, ele faz, mas nem todas convêm, né? E aqui diz também, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, porque comer é algo normal, nós precisamos comer, mas se a pessoa come com glutonaria, ele está pecando. E a gente via na igreja antigamente, né?
Dia de ceia, o povo vinha tudo na frente. E ali eles confessavam, pediam perdão para Deus e confessavam o que tinham feito, né? E eu nunca vi na minha vida. E uma irmã falou um dia para mim isso também, uma amiga da gente. Qual foi o dia que nós vimos alguém vir na frente e pedir perdão porque usou de glutonaria, comeu além do que deveria, cometendo pecado de glutonaria? Nunca vi, porque as pessoas não prestam atenção que glutonaria é pecado. Se você não tem, se você já está satisfeito, para de comer, porque se começar a comer demais, aí é glutonaria, é pecado. Então, vê, comer não é pecado, porém, comer demasiadamente é pecado. Aqui passou aqui uma moça aqui nessa igreja, não vou citar o nome dela, passou por aqui, e essa moça, ela falou assim: eu como, quando eu vou na casa dos meus parentes, a comida é tão gostosa que eu como até soltar a comida, até passar mal. Uma moça que passou por aqui, ela falou isso. Como até passar mal. Isso é certo? Parece que quer guardar tudo dentro do estômago, dentro da barriga. Que coisa terrível, né? Isso é pecado. É um pecado que nunca é confessado, às vezes nem para Deus, mas é pecado. Então o que Deus falou? Os manjares são para o corpo, ou seja, a comida é para ser comida. Mas, ali ó, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus preparou o nosso estômago para comer, temos que comer. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. No fim, tanto a comida como o corpo será aniquilado, né? Então, cuidado, então, para não pecar nessa área, por incrível que pareça, né? Depois vem aqui, ora, Deus que também, aqui já mudou o assunto, né? Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. É uma promessa de Deus, um dia Deus vai nos ressuscitar. Se nós morrermos antes dele vir, e ele vai nos ressuscitar no grande dia do arrebatamento. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro para encontrar depois subirão os outros para encontrar com eles nos ares, né? Então nós temos a promessa de que vamos ressuscitar. Não importa de que morte venhamos a morrer, mas Deus vai saber, né, juntar as nossas matérias onde elas estiverem e formar o nosso corpo perfeitinho para uma vida eterna e sem corrupção, um corpo que não vai mais morrer. Glória ao nome de Jesus. Isso é uma animação para nós, né? A gente vai ficando velho, vai vendo nosso corpo deteriorando, dia após dia. Deteriorando dia após dia. Mas um dia Deus vai dar um corpo novinho para nós. Que nunca mais vai sofrer por causa das dores, das enfermidades, da idade. E isso será maravilhoso. É conforto para a nossa alma. Conforto para nós vivermos sabendo disso. Nós podemos estar velhinhos, mas Jesus vindo, nós vamos ganhar um corpo novinho, né? Como diz o ditado, novinho em folha, para poder viver para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Aqui nós vemos então que no 15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo, claro que não. Então, ninguém pode usar esse corpo para nenhum tipo de prostituição. E há pessoas que estão muitas vezes escondidos atrás do ministério, tem bastante, ou na nave das igrejas, em vida de prostituição, achando que está tudo bem, não tem problema, né? Ninguém está vendo mesmo, mas Jesus está vendo tudo e ele não vai deixar impune quem dessa maneira agir, né? Então, aqui, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se em corpo com ela? Porque serão dois, disse, dois numa carne. Então a pessoa o homem, né, que se junta com uma prostituta, ele acabará sendo um prostituto, é lógico, não tem outro jeito. Né? Então é bom que cada um vigie nessa parte, né, porque não é porque a pessoa ele é um cristão que ele não vai ser tentado em todas as coisas. Vai ser tentado. Ele vai ter que dizer não à tentação, né? Nós estávamos onde? No 17. Mas o que se ajunta com o Senhor
é um mesmo espírito. Deu um exemplo, né, que o que se ajunta com a prostituta vira prostituta. Mas o que se ajunta com Deus, está lá, forma um só com Ele por causa do Espírito, está lá. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Que coisa boa, isso aí anima nós, né, a estarmos cada dia mais junto com o Senhor Jesus, para ser um Espírito só com Ele. O Espírito Santo que age em Jesus também vai agir em nós, aleluia. Isso nos dá alegria de saber que nesse mundo nós não estamos jogados a esmo por aí, não. Nós temos o Espírito do Senhor conosco. Louvado seja Deus. Talvez seja por isso que você é perseguido. Muita gente é perseguido porque o espírito das trevas, ele enxerga o espírito da luz que está em você. E ele não gosta de ver que você tem o espírito da luz, que é o Espírito Santo. E ele quer que você se contamine com este mundo e perca o brilho do Espírito Santo na sua vida. Ele quer fazer isso, fazer a pessoa perder o brilho. Viu? Hoje em dia, com a internet, a facilidade que tem na mão, as pessoas precisam tomar cuidado. Às vezes ele não vai no prostíbulo, ele não vai nas praças procurar uma prostituta. Mas se ele estiver sentado no sofá da sua casa, olhando para uma mulher dessas na tela, no momento que ele no coração desejar, a Bíblia diz, já cometeu adultério. Olha como está mais fácil pecar hoje em dia. Satanás, ele é esperto, ele sabe como fazer. Existe um programa aí, vou até citar o nome, o tal do Largados e Pelados, né? Vocês acham que esse programa que a Discovery fez foi para pegar os ímpios aí do mundo? Foi para pegar os descrentes? De maneira nenhuma, isso é para pegar os crentes. Porque com desculpa que você vai ver como é que ele vai ter aquela vida ali na selva, como que ele vai sobreviver ali sem nada, sem roupa, sem comida, vai ter que arrumar uma raiz para comer, pescar um peixe de maneira primitiva. Enquanto você está olhando para isso, Satanás está só lançando setas de prostituição na sua vida. Porque eles embaçam um pouquinho a imagem, mas isso não quer dizer nada. Principalmente para o homem, viu? Agora vou falar para os homens que estão aqui. Principalmente para o homem. O homem, quando ele vê uma silhueta, ele não precisa nem ver muito bem. Ele já enxerga tudo. Por quê? Porque ele já tem um raio-x no olho, na mente, e uma predisposição, né, natural para isso. Então, Satanás, ele é astuto. Esse negócio desse filme aí, Largados e Pelados, é para pegar os crentes, viu? Se você vê isso aí, corta isso da sua vida. Porque isso aí é prostituição visual. Você não vai lá, não vai tocar pessoalmente, mas a vista vai fazer você pecar. E se Jesus chegar e você estiver assistindo isso aí, agora chegou a hora da pergunta de novo. Será que você vai subir? Certo que não, né? Porque na Bíblia, no céu, não entra nada que contamine, está escrito. Isso serve para as mulheres também, porque os homens de hoje estão se tornando muito sensuais para poder pegar as mulheres. Eles estão também, infelizmente, né? Tudo virou e está desse jeito. Então, vigiar, né? Aí procurar coisa saudável para assistir, né? Quer se descontrair no fim do dia? Vai ver uma pescaria, vai ver outro negócio. Cuidado com as pescarias, porque alguns têm também, que eu já estive vendo que tem, então tira de lá. Então, vigiar, né? No que vê. Então, aqui falou assim no 18, fugir da prostituição, tá vendo? A Bíblia manda nós fugirmos do pecado. Tem algum versículo na Bíblia que diz para fugir do diabo? Não, não tem. Interessante, né? Fala que é para enfrentar ele. Viu? A Bíblia diz que o diabo nós vamos resistir a ele. E ele é que vai fugir. Se você estiver cheio do Espírito Santo, com essa luz de Cristo brilhando na sua vida, ele vai ter que fugir. Mas o pecado, a Bíblia manda fugir. Se Eva tivesse fugido do pecado, não teria pecado, mas ela ficou muito próxima do pecado, escutando as conversas, né, da serpente. Então, do pecado é para fugir, sim. Então, aqui, ó, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, e o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, é onde ele habita, né?
Ah lá, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. O Espírito Santo veio de Deus para habitar em nós. E aqui diz assim, e que não sois de vós mesmos. Nós não mandamos a nossa vida. Já viu muita gente dizer assim, ó, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu posso acabar de falar isso e cair morta aqui agora. A vida não é minha. A vida pertence a Deus. Então, ninguém sabe o dia da sua chamada, igual o pastor estava falando aí agora. O nosso conhecido lá de Camboriú caiu do telhado ontem e morreu. Jovem de tudo, 50 anos. Então, plena saúde, dirigindo uma igreja. Na terça-feira ele estava na igreja louvando a Deus, parece que estava tendo até uma festividade, não sei o que estava tendo. E ele muito alegre. Quando chegou na quarta-feira, ele subiu no telhado e caiu de lá. Então, a nossa vida só pertence a Deus. E ela só vai até onde Deus marcou. Não vai passar um dia disso. Então, precisamos estar na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Vale a pena ser do Senhor. Vale a pena ser luz. Porque o Senhor Jesus, Ele fica feliz quando nós refletimos a luz dEle. Tão bonito quando alguém fala assim, ó, aquela mulher ou aquele homem é um crente de verdade. Porque viu a atitude de Cristo em você. Mas quer ver triste? É quando eles falam, ser crente como aquele lá, Deus me livre. Eu já vi gente falar também. Então, vamos dar bom testemunho de Cristo, Porque primeiro, porque Ele merece, eu sempre falo isso aqui. Nós não acabamos de ler o sofrimento dele lá. Ninguém melhor do que Ele para merecer o nosso amor, a nossa fidelidade, E vamos aqui então, aqui diz que o nosso corpo, então, ele é o templo do Espírito Santo. Se eu e todos vocês saírem daqui de dentro desse templo, aqui não fica Espírito Santo. Ele não fica aqui dentro dessas paredes, porque o templo aqui, as paredes, não são a morada dele. Ele não mora dentro de templo feito por homens, mas ele mora dentro do templo que ele mesmo fez, que Deus mesmo fez, que é nós, Aí ele falou, e nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito também, os quais, ou seja, corpo e espírito, pertencem a Deus. Aleluia, viu? Os irmãos vendo aqui, corpo e espírito pertencem a Deus. E Ele vai requerer de nós um dia, Vai requerer de nós um dia tudo aquilo que nós fizemos com esse corpo, está escrito na Bíblia. O que eu fiz com esse corpo, Deus vai requerer de mim um dia. Se eu usei esse corpo para o bem, se eu usei para ajudar outras pessoas, se eu usei para glorificar a Deus, Ele vai ficar feliz. Mas se eu usei de maneira errada, Ele vai requerer isso de nós um dia. Então, que esta palavra fique em cada coração. Não vou mais me estender, porque a palavra ela é bem compreensível. Eu creio que a igreja já entendeu. Você não pertence a você mesmo. Você pertence a Deus e ao Espírito Santo. Se até hoje você estava meio assim, meio em dúvida, será que eu pertenço a Deus mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Tem muita gente cheia de dúvida. Se você tem Jesus na sua vida, entregou sua vida para Ele, você é salvo. Não tenha dúvida, você é salvo. Mas não deixe Satanás sujar a sua alma, que está limpa, viu? Porque Satanás ele tem prazer em sujar nós e depois dizer para Deus que nós estamos sujos. Ele fez isso com um sacerdote chamado Zacarias, um sacerdote Zacarias, se não me engano é esse o nome dele. Então ele foi lá, apresentou ele para Deus e disse que ele estava sujo. E Deus limpou aquele homem, porque ele era um homem de Deus, Então ele tinha, quem sabe, dado algum vacilo na vida, vacilou em alguma coisa, e o diabo aproveitou para acusá-lo. Mas Deus limpou ele, limpou as vestes dele, purificou ele. Isaías tinha a boca suja. Isaías era um homem de alta posição, que ele tinha sangue real. E o que aconteceu com ele um dia?
ele estava no templo, ele viu quando abriu assim, ó. Ele olhou, não viu o teto do templo, ele viu o próprio céu aberto. E ele viu ali o Deus assentado e os querubins voando em volta dele, né? Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E o que ele fez? Ele falou, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Está vendo? Ele sabia qual era o pecado que estava pegando ali na vida dele, eram os lábios impuros. Mas diz a Bíblia que o Senhor mandou um anjo pegar uma brasa viva com uma tenaz e chegou lá onde estava o profeta Isaías e passou aquela brasa na boca dele e aquilo purificou ele. E significa o que isso? Para nós, que nós até podemos estar meio sujos, né? Mas Deus tem poder para nos limpar. Basta abrir o coração para Deus que Ele nos purifica. Deixa nós limpinhos para a glória do nome do Senhor. Alabaxuri canta ramanais, aleluia. Glorianda lamaço de canta ramanais, sim, alabaxuri andas. Glorianda lamas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastora Vilma acabou de cantar. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. De novo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Amém. Ter o poder e a glória. O poder e a glória. O poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. Está vendo? Se nós somos o templo, vamos brilhar. Vamos ficar mais bonito para agradar a Deus. Vamos ser um templo limpo, maravilhoso para agradar o Senhor. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Adonai, Ramanasso de cantarás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Nós já falamos sobre o sacrifício de Cristo aqui, né? O sofrimento dele. Então já vou direto para a leitura da Santa Ceia. Eu creio que o Espírito Santo já falou com a igreja, falou comigo também, claro, né? E assim nós vamos para... Aqui já estamos no livro de 1 Coríntios, né? Vamos para 1 Coríntios, no capítulo de número 11, alguns capítulos à frente, né? E o versículo 23, aleluia. Vamos ler aqui, né? Para prosseguir com a ceia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros.
Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Aquilo que eu acabei de falar, eles estavam fazendo coisas erradas lá em Corinto, se ajuntando. Diz que um comia demais, o outro comia de menos, e estava um desarranjo, até mesmo na própria ceia. Aí Paulo acertou tudo e falou para eles, não, está tudo errado. Se vocês querem comer para encher barriga, coma nas suas casas. Ou seja, na ceia ninguém está comendo para encher barriga, né? Nós estamos comendo e bebendo simbolicamente. Então é pouquinho porque é simbólico. E eles lá estavam fazendo glutonaria, comendo de maneira desordenada. Alguns ficavam sem comer e outros comiam demais. Então por isso que ele falou, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então o nosso ajuntamento não é para a condenação, mas para a nossa edificação no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou estar orando. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar. Eu estou sentindo a presença de Deus forte aqui nesse lugar. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo muito grande. Aleluia. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento a Ti, Senhor, este pão que a partir deste momento, Senhor, venha representar o corpo do Teu Filho amado Jesus, que foi sacrificado, partido por nós, que sofreu naquela cruz, meu Deus, dando a sua própria vida por nós. Assim, ó Deus, que não seja mais um simples pão, mas que ele possa agora, a partir desse momento, Senhor, ser consagrado e representar o corpo do Teu Filho amado Jesus, e que cada um que participar dele, meu Deus, seja para edificação e não para condenação, em nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou do nosso conteúdo, fortaleça agora no like e, caso ainda não seja inscrito, assina, é grátis. Voltaremos na próxima semana com mais uma live da Família Moura. Até a próxima semana com o podcast Confira a Palavra de Deus. Deus abençoe e tchau, pessoal.